Martinho Lutero, o rebelde que rompeu correntes e transformou o mundo cristão. Imagine uma madrugada fria em Wittenberg. Não há luz elétrica, não há murmúrios de máquinas, não há o brilho de telas que nos hipnotizam. Existe apenas o vento cortante, a escuridão densa e o som distante de passos apressados sobre pedras úmidas. No meio dessa penumbra silenciosa, uma única folha de papel se destaca, tremendo na porta pesada de madeira da igreja. Um estopim. E quem o colocou ali sabia, mesmo sem perceber, que estava tocando em algo maior do que ele próprio. O que ninguém naquela cidade imaginava era que aquele gesto simples, quase discreto, se tornaria o primeiro passo de uma transformação que atravessaria fronteiras, desafiaria impérios e moldaria o mundo moderno. Em segundos, algo pode rodar o planeta. Mas, naquela época, nada disso existia. Não havia algoritmos, não havia redes sociais, não havia sistemas que impulsionassem uma mensagem para milhões de pessoas instantaneamente. Uma pergunta inevitável. Como uma mensagem escrita à mão, num canto isolado da Alemanha, conseguiu romper o isolamento da época e incendiar debates em toda a Europa? Não estamos falando apenas de cópias de texto. Estamos falando de emoção, inquietação, coragem e confronto espiritual. Foi humana, foi espiritual, foi inevitável. Quando você se aproxima dessa história com um olhar mais profundo, percebe que existe algo quase invisível por trás de tudo isso. Um segredo que não aparece nos livros escolares, mas que se revela quando observamos a natureza da alma humana em busca de verdade. E quando alguém age a partir desse ponto de ruptura interior, as palavras ganham vida própria. Elas se espalham porque carregam um peso que não depende de propaganda, estruturas de influência ou estratégias de domínio. Elas simplesmente encontram quem precisa ouvi-las. Apresentando. Vivemos cercados de estímulos, acostumados a conteúdos que desaparecem tão rápido quanto surgem. Mas algumas mensagens atravessam séculos, elas atravessam muros, atravessam sistemas, atravessam resistências, talvez porque foram escritas não para impressionar, mas para revelar. É a jornada dessa mensagem. Como ela saiu do anonimato, como encontrou terreno fértil em corações cansados e como desencadeou consequências que ecoam até hoje. Antes da internet, antes da modernidade, antes das ferramentas que usamos para nos comunicar, existia a força bruta de uma verdade não negociável, sem a ajuda de nenhum mecanismo moderno. Quando você observa a Europa daquele período com atenção, percebe rapidamente que o problema não estava apenas nas estruturas religiosas. Ele estava na forma como as pessoas viviam, pensavam e se relacionavam com o próprio medo. O espiritual estava carregado e as pessoas caminhavam como quem pisa em terreno instável. Era um mundo onde qualquer forma de questionamento poderia ser interpretada como ameaça. O silêncio tinha se tornado uma espécie de lei não escrita que todos obedeciam, mesmo sem concordar. O povo vivia pressionado por uma força invisível que moldava comportamentos. Tudo parecia engessado. Essa rigidez criava uma atmosfera de tensão tão densa que qualquer faísca tinha potencial para provocar uma ruptura. As pessoas não tinham a liberdade de expressar seus conflitos internos, e isso gerava um acúmulo emocional que se aproximava do limite, que marcava o período anterior à reforma. A igreja, que deveria ser um refúgio espiritual, se transformara num sistema complexo e impenetrável, cada vez mais distante das necessidades do povo. As práticas religiosas começavam a perder seu significado original, e rituais que deveriam ser caminhos para Deus se tornaram obrigações mecânicas. Força abre espaço para desconfiança, angústia e sensação de abandono. O impacto disso era esmagador.
Homens e mulheres viviam atormentados pela ideia de condenação e buscavam maneiras de aliviar esse peso. A venda de indulgências, por exemplo, não começou como um ato mal intencionado. A fé se tornou moeda. O medo virou lucro. E quanto mais esse sistema crescia, mais o desespero se espalhava. É nesse ponto que você percebe porque o mundo estava pronto para explodir. Não pela ação direta de um único homem, mas pelo acúmulo de dor que se espalhava como uma sombra silenciosa sobre o povo. A Bíblia estava distante da maioria. A teologia era privilégio de poucos. E quando a verdade se torna inacessível, ela provoca inquietação. Essa inquietação crescia em segredo. Crescia nas casas, nas estradas, nos campos. Crescia mesmo entre líderes que suspeitavam que algo estava errado, mas não tinham coragem de dizer. Já não suportava o conflito interno. O mundo estava sufocado. A repressão espiritual produzia um vazio profundo. A estrutura que deveria orientar começou a desviar. E quando isso acontece, a consciência coletiva começa a buscar um ponto de ruptura. As pessoas queriam uma voz que traduzisse o que sentiam, mas não ousavam expressar. Estava como uma câmara de pressão prestes a arrebentar. Bastava um movimento certo. Bastava alguém tocar no ponto sensível que todos evitavam. Bastava que a verdade aparecesse de forma clara, simples e corajosa. E quando isso acontece, nenhuma estrutura consegue segurar o impacto. Ela trouxe o que estava sufocado dentro de cada coração. E quando uma mensagem se alinha ao que o povo já sente, ela se torna impossível de conter. É aqui que surge a próxima questão essencial para entender essa história. Na vida de qualquer pessoa, em que a verdade deixa de ser um conceito distante e passa a se tornar uma exigência interna. Esse momento não chega com barulho, não chega com aplausos. Ele se apresenta como um incômodo profundo que se recusa a ser ignorado. Foi exatamente isso que aconteceu com Lutero. Públicas, antes dos sermões inflamados, antes do impacto histórico, surgiu na solidão da própria consciência. Durante anos, Lutero carregou perguntas que ninguém respondia. Ele buscava entender a vontade de Deus com honestidade. Mas quanto mais se aprofundava, mais percebia que algo não se encaixava. Mais percebia que estava sendo esmagado por expectativas que não vinham da essência da fé, mas de interpretações humanas que se acumulavam ao longo do tempo. Esse conflito se transformou em um peso crescente. É importante entender que Lutero não se rebelou por impulsividade. Sua ruptura nasceu de exaustão espiritual, por meio de um esforço impossível. Essa sensação de carregar um fardo maior do que a própria alma pode suportar é familiar para qualquer pessoa que já tentou obedecer regras que não conduzem à liberdade. Nesse ponto, a crise deixa de ser externa e passa a ser interna, entre o que estava escrito e o que era ensinado. Essa percepção trouxe uma clareza dolorosa. Era como se as peças de um quebra-cabeça se alinhassem de repente. Esse alinhamento não trouxe alívio imediato, trouxe responsabilidade. Porque quando alguém enxerga algo que todos evitam, precisa decidir entre permanecer em silêncio ou agir e adiar. Por muito tempo, tentou ignorar as próprias conclusões. Tentou se convencer de que estava exagerando. Tentou permanecer obediente, mesmo percebendo que a obediência estava custando sua paz interior. Só que a consciência não permite retorno. Uma vez que você vê a verdade, não consegue mais desver. O processo de clareza interior é uma das experiências mais transformadoras da vida humana. Não é motivado por orgulho, é motivado pela necessidade de respirar. Quando alguém tenta viver de acordo com regras que negam a própria fé, o coração começa a implorar por autenticidade. Lutero se viu frente a frente com essa necessidade espiritual, não de rebeldia impulsiva.
Ela nasceu do entendimento de que Deus não pede aquilo que quebra a alma, mas aquilo que a liberta. Esse momento de clareza transformou a forma como Lutero interpretava o mundo ao redor. O que antes era apenas incômodo se tornou missão. Ele não buscava confrontar a igreja. Um tipo de coragem que não se aprende nos livros. É a coragem que nasce quando alguém decide ser verdadeiro, mesmo sabendo que enfrentará resistência. É a coragem que transforma pessoas comuns em agentes de mudança. A partir desse ponto, Lutero não conseguiu mais se conformar com o silêncio, de ignorar. Ele continuava sendo um monge, continuava sendo um professor, mas agora carregava uma convicção que não se escondia mais. Ele havia saído da própria sombra, e todo movimento histórico começa exatamente assim, com alguém que deixa de se esconder de si mesmo. Sob o peso de uma espiritualidade distorcida. A partir daí, sua voz deixa de ser individual e se torna um eco que encontra ressonância em corações que aguardavam por alguém que dissesse aquilo que eles já sentiam. O gatilho invisível estava acionado. O movimento estava apenas começando. Qual foi o mecanismo inesperado que ampliou essa voz até transformá-la em um movimento continental? Quando falamos sobre viralização hoje, pensamos imediatamente em redes sociais, algoritmos e plataformas capazes de espalhar uma mensagem em segundos. No entanto, ao observar atentamente o contexto em que Lutero viveu, fica evidente que, embora ele não tivesse acesso à tecnologia moderna, havia um conjunto de elementos que funcionava de forma semelhante aos mecanismos que impulsionam conteúdos virais atualmente. Ele não criou essa estrutura. Ele não planejou utilizá-la. A invenção da imprensa por Gutenberg havia surgido poucas décadas antes e já provocava mudanças profundas na maneira como o conhecimento circulava. Não era um recurso amplamente acessível, mas era poderoso o suficiente para romper o monopólio da informação. Poucos compreendiam o impacto desse instrumento. Poucos enxergavam o potencial que ele representava. Lutero, sem perceber completamente, encontrou nessa inovação um aliado decisivo. A imprensa não funcionava como um simples copiador de textos. Ela era uma aceleradora de inquietações. Momentos que seriam abafados ganhassem força inesperada. Era como se o mundo tivesse criado involuntariamente seu primeiro mecanismo de amplificação. E quando a mensagem de Lutero entrou nesse sistema, ela encontrou um caminho rápido e eficiente. Há um detalhe importante nesse processo. Lutero não enviou suas teses para que fossem impressas. Ele não organizou uma campanha para divulgá-las intencionalmente. O que aconteceu foi consequência natural da própria natureza da mensagem. Viram isso? Viram que as pessoas procuravam aquelas ideias. Viram que havia procura antes mesmo da distribuição massiva. E quando existe procura, qualquer sistema de comunicação, antigo ou moderno, reage de maneira previsível. Ele acelera. A circulação das ideias de Lutero começou a se comportar como um fluxo contínuo. Em sermões improvisados. A leitura oral em praças e tavernas se tornava comum. Cada pessoa que recebia o conteúdo se tornava um multiplicador. Isso criava um padrão semelhante ao que vemos hoje nas redes sociais. Quando uma mensagem encontra ressonância, ela se expande por conta própria. Não precisa de comando. Característica única, funcionavam como pequenos centros de circulação constante, onde comerciantes, viajantes e estudantes se cruzavam diariamente. Cada uma dessas interações criava uma rede informal de transmissão. A mensagem de Lutero passou a se deslocar por essas rotas de forma natural, quase orgânica. Criava novas conexões e ampliava o alcance da mensagem. Esse movimento coletivo formou um tipo de algoritmo humano,
um algoritmo moldado por hábitos sociais, necessidades espirituais e pela fome de verdade que se espalhava silenciosamente. O mais impressionante é que Lutero não dependia de um sistema artificial para ser visto, para um conflito interno que já as acompanhava há muito tempo. O conteúdo não era apenas informativo, ele era transformador. Por isso, se espalhou. Um algoritmo, seja medieval ou contemporâneo, sempre privilegia aquilo que desperta emoção, resolve tensões e provoca reflexão. É exatamente isso que as palavras de Lutero faziam. Tecnológica. A imprensa acelerou, as cidades distribuíram, as pessoas repassaram e a verdade sustentou tudo. Esse conjunto criou uma força que nenhum poder institucional conseguiu conter. Até porque nenhuma instituição consegue controlar aquilo que encontra acolhimento no coração das pessoas. Acessível ao povo comum. Qual foi o elemento essencial que fez suas palavras se tornarem compreensíveis para todos, independentemente de formação ou status? Quando você pensa na força de uma mensagem, percebe que não basta que ela tenha verdade. Ela precisa alcançar quem mais precisa ouvi-la. O ponto em que Lutero tomou uma decisão que mudaria completamente o curso da história. Ele escolheu escrever de maneira simples. Escolheu falar como o povo falava. Escolheu retirar as camadas desnecessárias que afastavam o ser humano comum do entendimento espiritual. Essa escolha não foi acidental e altamente técnica. Muitos líderes religiosos utilizavam termos complexos, citações encadeadas e raciocínios quase inacessíveis para quem não tinha estudo formal. Isso criava um abismo entre o povo e o conhecimento, que essa distância era uma das maiores causas do sofrimento espiritual coletivo. Quando alguém não consegue compreender aquilo que deveria libertar, acaba se sentindo ainda mais preso. A falta de clareza se transforma em angústia. Ao contrário desse padrão, Lutero decidiu traduzir a fé para a linguagem do cotidiano. Tão direta fez uma diferença imensa. A clareza sempre tem poder. Quando uma mensagem é compreensível, ela se torna replicável. As pessoas conseguem absorvê-la, refletir sobre ela e transmiti-la a outras. Não precisam decorar nada, não precisam interpretar códigos. Basta que entendam. Unidade ao povo. Mostrou que não era necessário ser teólogo para pensar. Não era necessário ser especialista para compreender a vontade de Deus. A fé deixou de ser algo distante e se tornou algo presente. Essa proximidade criou uma conexão emocional imediata. Redenção em termos que qualquer pessoa reconhecia. Ele transformou temas complexos em algo vivo. Algo que tocava diretamente a experiência cotidiana. Esse movimento abriu uma porta que ninguém imaginava possível. Ao retirar o caráter elitista da linguagem religiosa, Lutero tornou cada indivíduo um possível guardião da mensagem. Tocada. Quando alguém entende algo profundamente, sente vontade de dividir com outros. E quando isso acontece, a comunicação se espalha de forma espontânea. Essa espontaneidade foi uma das razões pelas quais sua mensagem se expandiu tão depressa. Outro ponto essencial é que Lutero não usou simplicidade para reduzir o conteúdo. Manteve a profundidade, mas retirou o peso desnecessário. Ele acreditava que a verdade não precisava de adornos para ser forte. A verdade é forte por si só. Por isso, quando você encontra alguém que comunica de maneira clara, sente imediatamente que está recebendo algo autêntico. Internas, mas não conseguiam articulá-las. A linguagem simples de Lutero deu forma ao que elas sentiam. Deu palavras para questionamentos que antes eram apenas sombras. Quando os pensamentos se tornam palavras claras, o medo diminui. E quando o medo diminui, a força cresce. A simplicidade também revelou algo maior sobre a própria essência da fé.
Mostrou que Deus não se comunica apenas por meio de estruturas complexas, mas através do entendimento direto. A clareza se tornou um instrumento espiritual. A linguagem se transformou em ponte. A mensagem de Lutero não era apenas compreendida, era sentida. E quando uma mensagem é sentida, ela se torna indestrutível. Nenhuma instituição consegue bloquear aquilo que já entrou no coração das pessoas. Esse entendimento nos conduz ao próximo aspecto dessa jornada. Se a mensagem era clara e emocionalmente acessível, o que fez as pessoas confiarem em quem a transmitia? O que havia na própria figura de Lutero que despertava credibilidade, mesmo para aqueles que nunca o haviam encontrado? A confiança que o povo depositou em Lutero não nasceu de uma imagem perfeita, não nasceu de uma figura imponente, intocável ou distante. Ela nasceu justamente do contrário. Não tentava se apresentar como um líder escolhido para uma missão extraordinária. Ele vivia o tipo de luta que todo ser humano experimenta quando confrontado com a própria consciência. Essa honestidade crua se tornou o seu maior diferencial. Em vez de construir uma máscara, ele escolheu mostrar suas fraquezas. De outro modo, ele era intenso, emocional, às vezes explosivo. Havia momentos em que ele se irritava com as próprias limitações e momentos em que considerava desistir de tudo. Ele escrevia sobre seus medos, falava abertamente sobre suas dúvidas, admitia que não entendia tudo o que Deus estava fazendo. Exigências da fé. Em um tempo em que líderes religiosos tentavam parecer perfeitos, Lutero caminhava na direção oposta. Ele não tinha receio de reconhecer seus erros, suas batalhas internas e seus impulsos. Isso criava identificação. As pessoas viam nele alguém que enfrentava os mesmos pesos espirituais que elas enfrentavam. Grandeza. O coração humano responde com mais força à verdade do que ao brilho superficial. Outro ponto essencial é que Lutero não buscava glória pessoal. Ele não escrevia para ser aplaudido, não pregava para ser ovacionado, não se colocava como autoridade absoluta. Sua motivação era interna. Ele queria clareza. Quem age movido por convicção profunda, sem pretensões de poder, sua credibilidade cresce. A confiança não nasce de discursos elaborados, ela nasce de consistência. Lutero era consistente. A própria aparência dele demonstrava essa simplicidade. Não havia aura artificial, não havia teatralidade. Acreditava já estar claro nas Escrituras. Essa postura causava choque, mas também despertava respeito. A coragem de falar o que muitos evitavam alimentava a percepção de que ele não poderia ser comprado, não poderia ser manipulado, não poderia ser moldado por ninguém além da própria consciência. Lutero não vinha de família poderosa, não possuía títulos grandiosos, não tinha privilégios que o isolassem da realidade dura que o povo vivia. Ele conhecia a dor de buscar sentido em meio à pressão espiritual. Ele sabia o que era se sentir esmagado pela culpa. Essa experiência o tornava capaz de compreender quem o ouvia. Diante de um discurso montado, mas de uma alma que encontrou algo que precisa ser compartilhado. Essa somatória de humanidade, coragem e autenticidade transformou Lutero em uma figura confiável. Ele não se apresentou como um herói infalível. A honestidade que ela própria procura nasce um vínculo que nenhuma oposição consegue quebrar. Não há propaganda contrária capaz de destruir a confiança depositada em alguém que nunca escondeu quem é. Essa confiança coletiva foi decisiva para a expansão da Reforma. Não bastava que as ideias fossem fortes, porque não tentou ocupar essa posição. Foi colocado nela porque sua vida refletia a própria mensagem. Ele se tornou símbolo por coerência, não por ambição. Essa coerência fez sua voz ganhar autoridade natural.
E essa autoridade abre caminho para a próxima etapa dessa jornada. Influência. O que transformou o ataque em combustível para o movimento? Quando a mensagem de Lutero começou a se espalhar com velocidade inesperada, as autoridades religiosas e políticas compreenderam que estavam diante de algo perigoso para a ordem que tentavam preservar. Focar o movimento. A história se repetia como tantas outras vezes em que o poder tenta silenciar uma voz incômoda. Entretanto, sempre que a verdade encontra resistência, ela reage de forma ainda mais intensa. E foi exatamente isso que aconteceu. A perseguição começou de forma gradual. A expectativa era que ele recuasse diante do risco de punição. Mas o que os líderes não compreendiam é que alguém que encontrou clareza não retorna ao estado anterior. A consciência, uma vez desperta, se torna impossível de calar. Esse detalhe mudou toda a dinâmica. Cada tentativa de silenciar sua voz produzia efeito contrário. Tinham coragem de expressá-las. Quando viram que as autoridades reagiam com tanta força às palavras de Lutero, perceberam que talvez houvesse algo importante ali. A perseguição se transformou em confirmação. Afinal, se o que ele dizia fosse irrelevante, não haveria tanto esforço para detê-lo. A repressão funcionou como um sinal lógico e passou a representar a coragem de enfrentar o que muitos evitavam. Esse efeito não pode ser subestimado. O ser humano tem uma tendência natural de se aproximar daquilo que é proibido. Quando algo é escondido, desperta curiosidade. Quando é atacado, desperta solidariedade. Quando é condenado, desperta reflexão. Estava pagando um preço alto por defender a coerência espiritual. Essa percepção gerou identificação emocional, e identificação gera compromisso. Além disso, as tentativas de silenciar Lutero não se restringiam a ele. A própria circulação de suas palavras passou a ser combatida. Proibições, censuras, vigilância constante. Pior acontecendo. A censura se tornou uma espécie de propaganda involuntária. As pessoas procuravam ainda mais pelos textos. Queriam entender o que havia ali que provocava tanto desconforto na estrutura dominante. Queriam ver com os próprios olhos. Esse movimento criou uma energia coletiva poderosa, a sensação de que a verdade estava sendo protegida pelo povo. E quando o povo se torna guardião de uma ideia, não há força externa capaz de deter sua expansão. O conflito entre Lutero e as autoridades não apenas incendiou o movimento. Ele revelou que existia um abismo entre quem deveria cuidar da fé e quem realmente buscava viver a fé. A oposição não assustava Lutero. Ele compreendia que pagar o preço pela verdade fazia parte do chamado espiritual. Essa postura firme despertava ainda mais respeito. Quanto maior a pressão, mais evidente se tornava que ele não estava motivado por ambição. Ele estava sustentado por convicção, por alguém disposto a enfrentar as consequências. Essa dinâmica moldou o movimento de um modo que ninguém esperava. A tentativa de silenciar um homem acabou dando voz a uma multidão. A perseguição construiu, sem querer, uma estrutura emocional que impulsionou a reforma para além das fronteiras da Alemanha. Mensagem: qual foi o elemento profundo que fez essa mensagem se tornar impossível de conter? O que havia no conteúdo que, mesmo sem intenção de viralizar, se espalhou como fogo em um campo seco? Para entender por que a mensagem de Lutero se espalhou de maneira tão avassaladora, é preciso olhar além dos acontecimentos visíveis. Existe algo mais sutil, mais humano e profundamente espiritual, que deu às palavras de Lutero uma força que atravessou fronteiras e séculos. A viralização que ele provocou não nasceu de estratégia, nasceu de necessidade. Isso elaborado com a intenção de ganhar seguidores. Ele ofereceu uma resposta para um conflito interno que consumia o coração de milhões de pessoas. Sua mensagem ressoava porque tocava na ferida central da época.
o medo da condenação, o peso da culpa, a sensação de estar sempre em dívida com Deus. Essa palavra. Ele não apenas revelou inconsistências doutrinárias, ele devolveu às pessoas a possibilidade de respirar. Quando alguém encontra uma ideia que finalmente traduz sua angústia, não guarda para si, compartilha. E é esse movimento emocional que explica o crescimento explosivo da mensagem. Uma verdade que não se apoiava em ameaças, mas em graça. Uma verdade que não servia para oprimir, mas para libertar. Essa mudança de perspectiva abalou profundamente a consciência coletiva. A fé deixou de ser instrumento de medo e passou a ser caminho de reconciliação. Outro ponto essencial é que Lutero não impôs sua visão. Ele abriu portas. Vivida de forma pessoal, direta e consciente, mudou completamente o modo como as pessoas enxergavam a própria espiritualidade. Esse empoderamento espiritual foi o verdadeiro motor da disseminação. A mensagem não se espalhou porque era apenas uma crítica. Ela se espalhou porque oferecia esperança. Esperança sempre encontra caminho. Conhecimento teológico refinado. Ela se sustentava porque refletia a essência da fé cristã. Quando uma ideia se alinha ao que é verdadeiro, não precisa de adornos. Sua força está na própria transparência. Essa clareza foi percebida imediatamente pelas pessoas. Elas reconheciam que aquilo que estava sendo dito não era invenção, era revelação. Quando a verdade aparece, ela provoca reação. Primeiro, em quem a descobre, depois, em quem resiste a ela, e por fim, em quem decide acolhê-la. Esse processo cria ondas que se espalham mesmo quando tentam impedi-las. A viralização de Lutero seguiu esse padrão. Sua mensagem incomodou, libertou, dividiu e uniu. Lutero também teve papel fundamental. Ele não apresentava uma tese apenas intelectual. Ele apresentava uma convicção vivida. Ele falava com o peso de alguém que havia sido transformado por aquilo que anunciava. Essa autenticidade gerou confiança. Confiança gera adesão. E adesão gera movimento. O discurso é rara e extremamente poderosa. A viralização também foi alimentada por algo que permanece verdadeiro até hoje. Quando uma mensagem toca o ponto exato da necessidade humana, ela encontra portas abertas. Não precisa ser empurrada. Ela é recebida. E quando é recebida, é propagada. Foi isso que aconteceu com Lutero. Esse tipo de expressão não depende de estratégias externas. Ela carrega força própria. Ao compreender tudo isso, você percebe que o segredo final não está em máquinas, métodos ou circunstâncias. O segredo está na verdade que encontra um momento histórico preparado para ouvi-la. Porque a mensagem se tornou resposta para uma dor coletiva. E sempre que uma resposta assim surge, ela se espalha como fogo que encontra lenha seca, nada segura, nada bloqueia, nada interrompe, e esse entendimento abre caminho para a próxima etapa. Mesmo sem perceber, e que continua moldando o mundo até hoje. Quando observamos o impacto da reforma, é fácil enxergar as mudanças institucionais, os debates teológicos e as rupturas que redefiniram o cristianismo. No entanto, existe uma camada muito mais profunda, quase subterrânea, que muitas vezes passa despercebida. Essa é a herança invisível de Lutero. Uma herança que se formou não apenas pelas teses que ele escreveu, mas pelo despertar de consciência que suas palavras provocaram. Uma herança que moldou séculos e continua influenciando o pensamento contemporâneo. Antes da reforma, o conhecimento era concentrado em poucos. Seu propósito inicial. Ele devolveu ao povo o direito de compreender a palavra diretamente. Deixou claro que Deus não fala com as pessoas por meio de códigos indecifráveis. Ele fala de forma acessível, direta e pessoal.
Essa simples decisão inaugurou o que chamamos de consciência individual. Elas passaram a funcionar. O acesso à leitura, impulsionado pelo movimento que se formou ao redor de Lutero, mudou profundamente a cultura da época. A educação passou a ser vista como instrumento essencial, não para formar elites, mas para formar pessoas capazes de discernir a verdade. Criou comunidades mais críticas, mais conscientes e mais responsáveis por suas próprias escolhas. Essa mudança de mentalidade interferiu diretamente na política, na ética e na construção de instituições que nasceram depois. Outro ponto essencial da herança invisível de Lutero está na maneira como ele redefiniu o valor do indivíduo. Direto a Deus, ele quebrou uma hierarquia que dominava há séculos. Essa ideia criou uma nova compreensão sobre igualdade. O valor humano deixou de estar ligado ao status e passou a estar ligado à dignidade dada por Deus a cada pessoa. Essa visão repercutiu em movimentos sociais, filosóficos e políticos que surgiram posteriormente. Habilidade moral. Ele mostrou que obedecer estruturas humanas não é suficiente quando essas estruturas se afastam da verdade. A consciência se tornou parâmetro para a ação. Esse princípio influenciou pensadores, reformadores, líderes e cidadãos que, ao longo da história, se levantaram contra sistemas injustos. Verdade de expressão. Lutero demonstrou que comunicar uma convicção pode gerar risco, mas ainda assim é necessário. Essa coragem abriu espaço para que pessoas comuns se sentissem autorizadas a expressar pensamentos que antes reprimiam. O discurso público se tornou mais diversificado. A troca de ideias ganhou força. É a percepção de que a verdade não se sustenta em silêncio. Ela exige voz, exige clareza, exige coragem. Lutero viveu isso com intensidade. Mostrou que a fidelidade à própria consciência pode mudar o destino de um povo inteiro. E esse princípio continua sendo um dos pilares do pensamento contemporâneo. A verdade, quando pronunciada com convicção, se torna força transformadora. Essa herança não foi planejada por Lutero. Ele não imaginava que suas ações teriam repercussões tão amplas. Ele não calculou as consequências. Não buscou construir um império ideológico. Sua intenção era espiritual. Ele queria clareza para si e para seu povo. E quando você observa tudo isso, percebe que essa herança continua viva. Está presente na forma como lemos, pensamos, discutimos, nos posicionamos e buscamos sentido. O impacto de Lutero ultrapassou a teologia e alcançou a própria estrutura do pensamento ocidental. Ele semeou algo que continua florescendo mesmo quando ninguém percebe. Essa é a verdadeira herança invisível. E agora, chegamos ao último ponto dessa jornada. As transformadoras ganhando espaço. O que falta na nossa busca por impacto verdadeiro? Quando você olha para tudo o que aconteceu a partir de uma única folha presa numa porta, é impossível não sentir o impacto do que a coragem de um homem foi capaz de desencadear. Se tornaria um chamado mundial por liberdade de consciência. Ele apenas não conseguiu mais viver escondido da própria verdade. Esse é o ponto mais profundo de toda essa história. O impacto que transformou o mundo não nasceu de uma grande estratégia. Nasceu de um coração inquieto que decidiu agir. Quase ilimitadas. Qualquer pessoa pode falar para o mundo. Qualquer pessoa pode compartilhar ideias, histórias, experiências e convicções com uma velocidade que Lutero jamais poderia imaginar. No entanto, raramente vemos mensagens verdadeiramente transformadoras alcançando profundidade real. Aquilo que se acredita e aquilo que se vive.
O que fez Lutero viralizar não foi sua intenção de alcançar influência, mas a impossibilidade de continuar calado. Ele viveu algo que já não podia ser ignorado. A força da verdade o empurrou para fora do silêncio. Esse impulso não veio de ambição, veio de convicção espiritual. Não importa se são escritas em pergaminho, impressas em papel, gravadas em áudio ou lançadas em vídeo, a verdade sempre encontra caminho. O desafio que enfrentamos hoje é compreender que ferramentas modernas não substituem coragem. Plataformas não substituem propósito. Alcance não substitui autenticidade. Com a própria verdade. Foi esse encontro que moveu Lutero. E é esse encontro que pode mover qualquer pessoa que deseje fazer diferença real. Ao observar a história da Reforma, somos lembrados de que grandes transformações não começam em palácios. Começam em consciências individuais. Começam quando alguém decide parar de fingir. Não foi seguido porque tinha poder. Ele foi seguido porque tinha sinceridade. A sinceridade dele despertou a sinceridade de outros. Esse movimento interior se espalhou de modo tão rápido que nenhum sistema conseguiu detê-lo. Essa reflexão nos coloca diante de uma pergunta inevitável. Buscamos impacto externo sem perceber que o verdadeiro impacto nasce dentro de nós. Lutero mudou o curso da história porque enfrentou o peso da própria consciência. Ele escolheu responder ao chamado de viver em verdade. Essa escolha moldou tudo o que aconteceu depois. Próprias convicções e do próprio propósito. É sobre reconhecer que a transformação começa quando paramos de adiar o que sabemos que precisa ser feito. Essa consciência abre portas que nenhuma instituição consegue fechar. Abre caminhos que nenhuma resistência consegue bloquear. Nossa própria capacidade. A história de Lutero nos lembra que o poder não está no reconhecimento, mas na verdade que sustentamos. Quando vivemos a partir dessa verdade, criamos impacto mesmo sem perceber. Tocamos vidas mesmo sem planejar. Influenciamos o mundo ao nosso redor, mesmo sem intenção de fazer parte de algo grandioso. O que tem sido evitado por insegurança, o que está esperando coragem para vir à tona. A viralização que transformou o mundo começou quando um homem comum decidiu obedecer à própria consciência. E esse é o lembrete mais profundo que essa história deixa para nós. A mudança verdadeira começa quando alguém escolhe viver em autenticidade. Quando alguém decide que a verdade vale mais do que o conforto. A pergunta que fica é simples e poderosa. O que você faria hoje se tivesse a coragem de viver plenamente aquilo que acredita?